Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, aquele que nos perdoa, aquele que não vai nos julgar, porque por Cristo Jesus nós somos inocentes. Em Cristo Jesus não há nenhum castigo sobre nós. E nós queremos glorificar a este Santíssimo Deus que em Cristo Jesus nos perdoa. Receba-nos, Senhor, em mais esta manhã como adoradores. Te agradecemos por este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de glorificarmos o Senhor com um pouquinho do tempo das nossas vidas. Fala conosco, afasta de nós, Senhor, a mentira, todo tipo de mentira, e que tudo que for dito aqui seja para honra e glória do teu santíssimo nome. Assim eu oro, Senhor, no nome do Cristo Jesus, aquele a quem nós aguardamos com muita esperança e com muito desejo de que essa volta seja ainda durante a nossa vida aqui na terra. Cristo Jesus, é no teu santo nome que eu oro. Amém. Bom, nós vamos então hoje fazer a segunda parte daquela explanação que nós começamos ontem, né? E o título é Inferno. Opções oferecidas são bíblicas, né? Ontem a gente falou das opções que o diabo oferece e hoje nós vamos falar especificamente do inferno, né? Então que o Senhor nos dê graça, capacidade, sabedoria para abordar este assunto tão tenebroso como é o inferno. Mas antes abordarmos em vida, porque depois da morte ou do arrebatamento não vai adiantar proclamar sobre o tema, né? E nem vamos fazer isso, claro. Mas, primeira coisa que eu quero dizer é que o inferno é o ensino bíblico, né? A Bíblia ensina, explica, orienta do que é inferno, o que é o inferno. E para quem não acredita em inferno, ou acha que o inferno é aqui na Terra, muita gente crê nisso, né? Que o inferno é aqui. Ah, o inferno é aqui na Terra. Não é. Não é. O inferno é um lugar real. O inferno existe. Pessoas vão para lá. É real. Pessoas vão para o inferno, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso, deixou bem claro. Quem não acredita nisso, não acredita em Jesus. Quando a gente pega a Bíblia hebraica,
a gente vai ler, não vai achar a palavra inferno. Na Bíblia hebraica, o termo usado é Geena. Geena era como eles chamavam o vale de Inom. Você vai encontrar isso em Josué, capítulo 15, versículo 8. Você vai encontrar Segundo dos Reis, capítulo 23, versículo 10, e Crônicas, Segundo das Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Esse vale do Inom, que era chamado de Geena, e que na transliteração ficou inferno, era um lugar ao sul de Jerusalém. E era lá, neste vale do Inom, o Geena, que os judeus que não criam em Deus, criam em outros deuses, sacrificavam, judeus e pessoas de outros povos ao redor ali, né? Sacrificava os seus filhos a Maloque ou Moloque. Em alguns lugares está Maloque, em outros está Moloque. Você lê sobre isso em 2 das Crônicas 16, 3, 21, 6, Jeremias 7, 31, 19, 5 e 6 e 32, 35. E o rei hebreu Josias foi quem pôs fim a esta prática de sacrificar crianças a Moloque ou Maloque e transformou aquele lugar onde os sacrifícios aconteciam num lixão da cidade de Jerusalém. E ali eram jogadas carcaças de animais mortos, né? E ficavam, e aquilo tudo, aquele lixão, ficava queimando de noite, né? Então havia brasa sempre por baixo daquele lixão. Carniças, né? Vermes. Era um lugar horrível. Um lixão, né? O lixão de Jerusalém. E era chamado também ali o Vale da Matança. Vale da Matança. Então, criou-se essa maneira de falar, né? Que os ímpios iriam para o Geena, para o Vale da Matança, para o Vale do Inom, entendeu? E aí Jesus sempre falava para os seus ouvintes, usando as coisas que ele tinha ali por perto, né? Ele deixou bem claro que quem não crer nele, não crer que ele é a salvação, irá para um lugar tão desprezível, tão terrível quanto aquele que era chamado de Geena, né? O inferno é um lugar real. A gente goste ou não, pessoas que morreram, que morrem ou que morrerão, sem crer que só Cristo salva, já estão em sofrimento e serão lançadas no fogo do inferno. Pode ser parente,
qualquer pessoa, pode ser celebridade. Se não tiver Jesus como Senhor e Salvador, vai para o Geena. Segunda coisa, então o inferno é um lugar real, ele existe. Segunda coisa, o inferno é um lugar para onde as pessoas serão mandadas, assim como Satanás e todos os demônios, os anjos caídos, e todos que para lá forem estarão conscientes. Como é que a gente pode afirmar isso? Quando Jesus diz que é melhor isso do que aquilo, Jesus está dizendo que aqueles que vão para o inferno estão conscientes da sua escolha ou das suas escolhas. Quando ele diz assim, a gente falou sobre isso ontem, né? Em Mateus. Eu não lembro a passagem, acho que é Mateus 10, 28, se eu não me engano. Mas Jesus fala sobre isso. Quando ele diz assim, que você pode escolher ficar sem a sua mão, ficar sem um pé, ficar sem um olho, mas entrar no reino de Deus. Ele diz que é preferível entrar no reino de Deus sem um braço do que com o braço não entrar no reino de Deus. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, em que aquele que fosse motivo de tropeço para um crente, mais pequenino, estava ciente do tropeço causado. Então, aquele que não fala do inferno, aqueles que não falam que o homem se autocondena ao inferno, não é Deus. Deus não condena ninguém. É o homem que se condena. Mas aqueles que não pregam, que não proclamam a doutrina do inferno, né? É melhor que eles amarrem uma pedra grande, pesada no pescoço e se lancem para dentro d'água, morram afogados. É melhor isso do que não avisar as pessoas que o inferno existe, da possibilidade de se ir para o inferno. Porque quem vai para o inferno vai sabendo, e quem irá, né? É esse o termo correto, sabendo que vai, já está sabendo que vai. Quem morreu e não morreu salvo, já está sabendo que num determinado momento será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é consciente. Ninguém está lá sem consciência, em coma, não tem nada disso, não. É consciente, quer dizer, sabendo exatamente o que vai acontecer. Terceira coisa, então o inferno é real, quem vai para lá vai consciente
E o inferno é um lugar permanente de sofrimento. Tanto é que existe uma doutrina, um ensinamento bíblico sobre o inferno. Não existe a doutrina da salvação, doutrina do pecado, existe a doutrina do inferno. Isso é bíblico. É um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus diz: o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, ele está se referindo àquele lixão lá, que eu acabei de falar, do Vale do Enom, do Vale dos Mortos, que o rei Josias impediu os sacrifícios ali e transformou aquilo num lixão. Falei agora há pouco, você que está chegando agora, eu falei agora há pouco isso. E que aquele fogo, aquela brasa, nunca se apagava, porque todo dia se jogava lixo, carcaças de animais mortos. É por causa disso que Jesus diz: o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Porque ali era um lugar que você chegava ali perto, era aquele mau cheiro, eram aqueles vermes, aqueles bigatos comendo carcaça. Jesus está comparando, para nós termos um comparativo, de que o inferno será um lugar parecido com aquele. E no inferno não vai faltar também material para ser queimado. Ah, mas serão chamas, chamas mesmo, fogo mesmo? É, fogo mesmo. Já pensou a pessoa viver sendo queimada de dia e de noite e aquilo não apaga? Ela sofre todas as dores da queimadura e não morre, porque ela já está morta. Ah, mas como isso? Eu não sei, eu também não quero saber. Você consegue entender isso? O inferno é um lugar onde as pessoas estarão lá em espírito, alma e corpo. Serão queimadas, os vermes estarão corroendo, comendo aquelas pessoas, estarão sendo queimadas de dia e de noite, aquilo, e elas nunca serão consumidas. Isso é o inferno. As dores, não vai ter nenhum remédio para aplacar as dores, por causa disso que Jesus diz que é um lugar de choro e ranger de dentes. Mas como que é? Eu não sei. Ué, mas você fala que espírito? Pois é. Eu não sei, não quero saber, porque eu não quero ir para o inferno, meu Deus. Não quero. Não quero. Ah, eu não sei como, eu não sei. Ontem o irmão me perguntou assim: nós vamos participar do grande banquete com o nosso Senhor, né, no céu. Isso será um banquete literal? Eu digo: eu creio que sim, né? Mas como que o espírito vai comer? Mas ali nós estaremos em corpo, alma e espírito. Não estaremos mais só em espírito. Porque Jesus, quando ressuscitou e apareceu para aquelas mulheres, depois lá para os discípulos, né? Ele comeu. Ele comeu. Então tem coisas que ninguém sabe, não tem como explicar. Mas como que o espírito comeu e para onde foi essa comida? Eu não sei.
Ninguém sabe, não sou eu que não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós sabemos é pela fé. Por causa disso que é tão importante se falar essas coisas. Mateus capítulo 13, versículo 50 fala, né, do choro e ranger de dentes para os justos, e nós só somos justos se formos justificados pelo nosso Senhor. Para os justos há a vida eterna, na alegria eterna, mas para os ímpios o tormento eterno. Mateus 25, 46. Então, achar que o inferno é algo temporário contradiz o texto. Porque se a alegria é eterna, o sofrimento precisa ser eterno. O inferno também é chamado de trevas, lugar de trevas. Mateus 25, 30, 22, 13. Em alguns lugares da Bíblia, não vem o termo inferno. Estou achando o meu negocinho de marcar aqui para eu seguir. Vou pegar isso aqui mesmo. Eu acabo me perdendo aqui. Então, em alguns lugares da Bíblia, a gente não lê inferno. A gente lê assim, a ira e a indignação de Deus. O lugar, o tempo. A gente lê em Romanos, capítulo 2, versículos do 6 ao 9, tribulação e angústia. E no livro do Apocalipse, capítulo 10, capítulo 20, versículo 10, a gente lê assim, que os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, quem quer acreditar que é só ir lá e pagar os pecados e passar pela porta e ir para o céu, isso acredite, ué. A gente não pode mudar o que as pessoas acreditam. Eu posso mudar o que você acredita? Não posso. O que eu posso é fazer o que eu estou fazendo, falar a verdade. Repetir a verdade, para você entender. Por causa disso que eu fico citando passagens, versículos. Aí a pessoa vai lá, lê e fala, opa, é o que ele falou mesmo. Ou o que ele falou está escrito aqui. Apocalipse 19, versículo 20, você lê que a besta e o falso profeta foram, né? Porque ali está falando de algo que o tempo passou e no tempo do escrito já aconteceu. Mas para nós ainda é futuro, né? Foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E se você continuar lendo, né, você vai ler que depois de 1000 anos, depois do período chamado de milênio, que ainda está por vir, virá pós-arrebatamento, tribulação, Apocalipse 20:10 diz que depois de 1000 anos, eles ainda estarão lá, quem? A besta e o falso profeta, e receberão a companhia do diabo. Pode ler aí. Então, crê.
crê quem não conhece, quem não lê, quem não sabe. Né? Hoje o irmão Walter me mandou ontem, eu só consegui abrir hoje, um vídeo que fala ali, né, as loucuras do mundo, né, que Jesus era gay. Né? Então, você vê, é um vídeo completamente estapafúrdio. Jesus era judeu, e principalmente naquela época, é só você ler na Bíblia o que Deus fala da homossexualidade, como é que Jesus seria homossexual. É só, no mínimo, ser ignorante. Eu estou querendo espirrar, hein? Perdão. É no mínimo ser ignorante para fazer um vídeo desse ou crer num vídeo desse. Você consegue, irmão, irmã, você que está aí, né? Você consegue imaginar Jesus Cristo, que não teve nem relações com mulheres, porque Jesus não veio na terra para constituir família. Então ele não teve relação sexual nem com mulher. Jesus mantendo relação sexual, uma abominação com o homem. Se você lê na Bíblia o que a Bíblia fala sobre homossexualidade, então as pessoas fazem esses vídeos, né, ofendendo, zombando, por pura ignorância. Mas isso não as isenta do castigo e da correção de Deus. Quarta coisa, o inferno é o lugar da ira de Deus. Eu preparei aqui, semana que vem talvez eu fale sobre isso, né? Em alguns casos, na história de Israel, né? Não temos a história do Brasil, né? O Velho Testamento é a história de Israel. Eu sempre brinco, né? Assim, para as pessoas entenderem. As nossas crianças aqui, quando vão para a escola, elas aprendem a história do Brasil, não é? Pedro Álvares Cabral, Dom João, e vai por aí afora. Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, né? Estou indo e voltando na história. O que o judeuzinho aprende lá na história, na escola? Ele já aprende em casa isso, né? É o Velho Testamento, que é a história de Israel. Então, quando a gente lê a história do povo hebreu, a gente vê em vários lugares, em várias passagens, a ira de Deus. A ira de Deus é um negócio que homem nenhum suporta. Eu vou dar um exemplo aqui da ira de Deus. O dilúvio. Ira de Deus. Eu não sei, eu estou falando, quando eu digo não sei, é porque eu não posso afirmar, entende? Ninguém pode. Mas eu creio que o mundo hoje está pior do que estava na época de Noé, ou tão ruim quanto. Lá foi o dilúvio, aqui será o arrebatamento. Então Deus fica irado, você vai encontrar, eu vou falar semana que vem,
Deus mandando matar um povo inteiro, matar homem, mulher, criança, velho, todo mundo. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus quer preservar o seu povo. E naquele instante da história, a única maneira de preservar o povo era com o dilúvio, era com a matança geral daqueles povos que estavam contaminando os hebreus. Semana que vem eu vou falar disso. Porque as pessoas veem as guerras, elas ficam... leia na Bíblia. Ninguém está dizendo que guerra é bom. Mas a gente prega todo dia, fala todo dia, orienta todo dia. E o mundo está cada dia pior. Então a ira de Deus é um negócio terrível, porque todo mundo gosta de falar Deus é bom, Deus é amor, não é? Deus... Mas olha, antes de ser tudo isso, e é mesmo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é misericórdia, Deus é tudo. Só que antes de ser tudo isso, Deus é justiça. O soberano amor de Deus exige a existência do inferno. As pessoas não concordam. As pessoas não, onde já se viu? É esse pensamento moderno, esse pensamento libertário, libertista, né? Tem gente que gosta de comunista. O que você quer? O que você quer? Se for ver lá as pautas do comunismo, né? 1800 e... Oh, meu Deus. Está errando a data aqui. Eu não vou falar data porque eu posso errar a data, né? Mas se não a primeira pauta do comunismo é acabar com a propriedade privada. Quer dizer, você não pode ter nada, 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 nada. Tudo que você tiver é do Estado. Tem gente que gosta, bate palma, apoia. Você vê como é que está o mundo. Deus não pode ver o pecado dos homens, né? E ficar quieto, porque então ele deixaria de ser justiça. Está lá Hebreus capítulo 1, versículo 13. Todo aquele que rejeita a salvação, porque a salvação é dada por Deus. Deus não precisava salvar ninguém, não. E ele seria bom do mesmo jeito. Mas ele é bom, ele é boníssimo. Tanto é que ele dá a salvação, Hebreus capítulo 2, versículo 3. E porque Deus é soberano, presta atenção. A gente fala, Deus é soberano, Deus é mesmo. Por que ele é soberano? Porque ele vai acabar com o mal. O mal será derrotado por ele. No final, leia lá Apocalipse capítulo 20. Deus vencerá. Então o inferno, que as pessoas não gostam de que fale, se fala de inferno, ninguém quer ver, né? É o efeito da ira de Deus. Esta ideia abobalhada de que Satanás é o governador, é o chefe do inferno, isso é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana. Está errado, não é. Satanás não é o chefe do inferno.
É Deus que também comanda o inferno. Olha o que você está falando. Exatamente. Satanás não é o governador do inferno, não. Deus também reina no inferno, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O inferno só existe porque Deus é soberano. Em toda a sua ira será demonstrada no inferno. Hebreus capítulo 12, versículo 29, Apocalipse capítulo 6, versículo 16. O céu é céu porque Deus está lá. Assim como Deus vai mostrar toda a sua ira no inferno, Deus mostra todo o seu amor no céu. Olha como já mudou tudo. O amor de Deus é demonstrado pela vida eterna que Ele nos dá. E a ira de Deus é demonstrada pelo inferno. O que é o inferno? É o banimento, a expulsão da presença do amor de Deus para todos os ímpios. Isto é inferno. E eu quero deixar claro que Deus não fez o inferno para os homens. Os homens é que se autopuniram, se autossentenciam-se para o inferno. Isso está na Bíblia, isso eu não estou falando, está na Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 41, leia lá. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí os homens passaram a seguir o diabo e os seus anjos. Ah, é? Então vocês vão para o inferno também. Deus não criou o inferno para punir o homem. Criou para punir a revolta de Satanás e os seus asseclas. Como o homem resolveu seguir Satanás, então vocês vão para o inferno. Mas Deus é tão bom e tão justo. E isso está escrito lá em João 3,16, e agora você vai ter uma outra visão desta passagem, acho que é a passagem mais conhecida do Evangelho, João 3,16. Mas você vai ter uma outra visão a partir do que eu acabei de falar, de João 3,16. A bondade de Deus está aqui. Do mesmo jeito que a justiça de Deus está, em Mateus 25, 41, que manda o diabo e todos os seus seguidores, humanos ou não, para o inferno, a bondade de Deus está. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo homem que é indiferente a Cristo, ou não crê no Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele, como a ira de Deus permanece sobre Satanás, os anjos caídos e todos os seguidores de Satanás. João 3,36. Tinha mais coisa, tem mais 2 folhas para falar aqui. Mas o nosso tempo já esgotou. Então, querido irmão, querida irmã, pregue sim, fale sim,
sobre o inferno. Ah, mas vai falar de inferno? Assusta as pessoas. Você fala de inferno, as pessoas fogem, não querem ouvir. Ué, mas isso é o problema de cada um. Eu não posso falar o que. Se eu me propuser a falar o que as pessoas querem ouvir, eu só vou falar de riqueza, felicidade, tranquilidade, paz, alegria, pintacilgos cantando, canários. Isso não é verdade. Eu vou trazer o que a maioria traz: palavra amiga, palavra de. Não, eu vou trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, fala de inferno e eu não posso deixar de falar. Porque se eu deixar de falar, eu posso estar me condenando e evitando que pelo menos uma pessoa vá para o inferno. Que Deus continue falando conosco. Quero agradecer, Senhor, ao Senhor, porque hoje a gente pode entender algumas passagens da Bíblia, né? Que a gente já tinha entendido, mas hoje a gente pode entender a profundidade dessas palavras, né? Da ira, do amor de Deus. Não há como existir amor sem justiça. Não há. Você acha que você é amado pelos seus governantes nesse país? Olha o exemplo bíblico. Não há justiça. Por causa disso que Deus primeiro é justiça e depois ele é amor. O amor de Deus é para salvar. E a justiça de Deus não é para condenar. Quem não está debaixo do amor está se autocondenando. Continua, Senhor, falando conosco, nos dando da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. Abençoa o final de semana que está chegando, Senhor. Levanta pessoas para estarem nos ajudando, Senhor. Eu tenho pedido e, bom, se for da tua vontade, traga-nos segunda-feira aqui de novo para proclamar a tua santa palavra. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.